Tem a questão da aprendizagem de máquina, que tem acontecido nos sistemas agora atuais. Então, a inteligência artificial generativa, ela gera, né? Cria coisas que não existiam antes, apenas observando padrões, desde rostos até obras de arte. Agora a gente vai ver o que funciona aqui. Já ouviram do chat GPT? Só para eu saber, quem já ouviu falar disso, levanta a mão. Já está bem popular. Para quem não ouviu falar disso, eu vou explicar. Ele é um modelo de linguagem natural que utiliza técnica de aprendizado de máquina. Então, funciona assim. Você coloca uma busca, um texto. Lá, eu quero falar sobre o elefante da Índia. Ele vai te dar um texto explicando como é o elefante da Índia, de onde ele veio, quanto ele pesa, como que funciona. Rapidinho, o texto vem pronto. Isso. Ai, que legal, né? Que legal isso. Aí eu pergunto, a molecada está pegando livro para ler? Está desenvolvendo conhecimento? Precisou pensar? Precisou raciocinar? O trabalho veio pronto e veio impecável, parece que foi uma pessoa que fez. Não tem erro. Porque a gente tem tanta informação na rede hoje, que ela pega essas informações e gera um conteúdo de alto nível. Mas a pessoa que vai apresentar aquele trabalho está sabendo o que daquele conteúdo? Qual o nível de conhecimento? Essa pessoa vai desenvolver e vai apresentar esses trabalhos na faculdade. Vai ser um profissional, um enfermeiro que vai cuidar de você na emergência. E aí? Eu estou dando um exemplo bem simples, tá, gente? Bem rudimentar. É totalmente ruim? Não. Pegou o texto, vou ler esse texto. Olha que legal, estou aprendendo com ele. Mas é isso que tem acontecido. E tem outros desdobramentos. Tem também um outro tipo que é o Stable Diffusion. Esse eu acho que é o mais perigoso. Ele é um modelo capaz de gerar imagens e vídeos extremamente realistas. Pega a sua imagem, a sua voz, gera um vídeo e é você. Só que não é você. E aí? Joga esse vídeo nas redes, acaba com a sua vida e não era você. Era um robô de inteligência artificial falando com a sua voz, com as suas expressões, que não é você. Entendeu o perigo? Mas quais são os benefícios da inteligência artificial? Tem muita coisa que ela ajuda. Por exemplo, a gente usa no computador, a gente usa no celular, quando a gente fala com a Alexia, quando a gente fala com outras programações, que ajudam e agilizam várias coisas no nosso cotidiano. Então, toda tecnologia tem que perpassar a ética e as questões morais. E aí esse cientista aqui, que publicou na revista Science, lá em 1960, ele fala o seguinte: se usarmos para atingir os nossos objetivos um órgão mecânico em cujo funcionamento não podemos interferir de forma eficaz, é melhor estarmos bem certos de que o propósito colocado na máquina é aquele que realmente queremos. Falou isso em 1960, gente. Então, o que queremos, para onde vamos e por que desenvolvemos isso? Para fechar, convido vocês a pegar o último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele vai falar dos sinais dos tempos. Lá no capítulo 18. Gente, esse texto é uma preciosidade. Chega em casa e lê, vale a pena, é um texto muito lindo. Mas só o primeiro item para a gente fechar. Diz-nos, de todas as partes, que já chegaram os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Kardec pergunta para os espíritos:
Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Eles respondem: para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos, não são mais do que a expressão de uma crença infantil sem fundamento. Para a maior parte dos crentes, aqueles que creem, elas têm qualquer coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o prenúncio de transgressão das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque implica na negação da providência, a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis. No período que vivemos, nada foge aos olhos do Cristo Jesus. O planeta Terra é uma grande nave viajando pela nossa galáxia, assim como tantos outros planetas, evoluindo e progredindo, como diz a lei. Cada planeta com seu Cristo, o nosso é Jesus, é regulada, organizada, protegida e cuidada com muito amor. Nada foge ao olhar do Cristo, o nosso mestre, o nosso capitão, o nosso Senhor. Então, todo o progresso que decorre da humanidade, conquanto há o livre arbítrio, é regido pelas leis divinas, que nos dizem que toda ação tem uma consequência. E, portanto, diante de novas transformações, novas tecnologias, hajamos como nosso querido professor Hippolyte, chamado Allan Kardec. Raciocínio, bom senso. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Diante de uma novidade, respira, bom senso, olha para dentro, troca ideia, busca conhecimento e segue adiante. Porque primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Muita paz, gente. Muito obrigada a todos.